Seja o que for, o texto deixa uma coisa clara: hipocrisia e ação de Satanás andam juntos. Se a sua preocupação é o limite, esse já é um pensamento hipócrita. Porque o que importa para quem ama a Deus não é o limite, é dar tudo da sua vida para o Senhor. Paulo diz: não use a graça como desculpa para a libertinagem, porque Deus não se deixa escarnecer. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Que Deus abençoe rica e profundamente a sua vida, a sua família, que você seja tocado pelo poder do Espírito, renovado nessa tarde, início de noite. A minha expectativa aqui é a mais alta possível, que Deus venha sobre nós e nos abençoe profundamente. Sejam bem-vindos todos, é sempre um privilégio para nós estarmos juntos, adorando a Deus. E eu sempre digo que é uma bênção quando a gente coloca na nossa agenda, no meio de tanta correria, tanta coisa acontecendo na vida, a gente coloca na nossa agenda um tempo para adorar a Deus, um tempo para ouvir a voz de Deus, um tempo para sermos abençoados, ministrados, para termos comunhão também. Então que bom que você escolheu essa parte. Jesus disse que essa é a melhor parte, a parte de estar com Ele. Então que o seu coração esteja preparado para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Você sabe que nós estamos numa série de pregações em Atos dos Apóstolos, a história da igreja que registra os atos que o Espírito Santo fez através de gente ruim como a gente, os apóstolos, mas que cheia do Espírito pode fazer muita coisa para a glória de Deus. Mas antes de lermos aqui o texto e seguirmos com a exposição, só mais um aviso sobre o acampamento infantil. Fui informado agora que nós temos mais 4 vagas somente. Então você, pai, mãe, responsável que está em dúvida aí, está protelando, 4 vagas apenas. Então corra, inscreva o seu filho, sua filha. E dessas 4 vagas, 2 estão dependendo de bolsa, ok? São crianças, são vagas reservadas para crianças que por algum motivo não têm condição, a família não tem condição de custear o acampamento. Então, se você não vai, se o seu filho não vai, se você não tem nem filho, mas você quer ser generoso, essa é a chance. Você pode custear a vaga de uma criança, você pode pagar esse valor e você vai abençoar a vida de 2 crianças. São 2 vagas separadas, então você pode escolher generosamente doar uma inscrição ou até mesmo 2 inscrições. Seja como for, se Deus está aí tocando no seu coração, não resista. Seja obediente, generoso, generosa, para que essas crianças possam ter esse tempo aí muito especial. Se você cresceu na igreja, você sabe o valor que é acampamento. Se você talvez não tenha crescido na igreja, mas já foi em acampamento quando adolescente, jovem, adulto, enfim, é sempre bom a gente reservar um tempo para estar junto, para ouvir a voz de Deus, para orar, enfim. Então vai ser muito bom. Se você puder fazer isso, essas crianças vão ser muito abençoadas. Irmãos, nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ler uma porção da palavra de Deus que é ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora, ao mesmo tempo. E é uma porção muito especial da palavra de Deus e eu quero convidar você, nós vamos ler Atos capítulo 4, versos 32, até o capítulo 5, versículo 11. Atos 4, 32. Até o versículo 11 do capítulo 5. Você pode abrir na sua Bíblia, você pode abrir o aplicativo, mas é importante que você acompanhe a palavra de Deus. Aliás, apenas um adendo aqui, um parênteses, eu falei isso de manhã na escola dominical, e eu sei que a nossa vida está muito tecnológica, né? Celular, tablet, isso é muito bom e graças a Deus pela tecnologia. Mas, o que é muito bom pode atrapalhar bastante também. Não é? Então, num culto como esse, você pode usar sua Bíblia no tablet, no aplicativo, no celular, e está tudo certo, não é erro nenhum. Mas corre o risco de você ser interrompido por uma notificação, uma mensagem, e aí a tentação vem, o dedo coça para abrir o aplicativo, que seja.
Então, eu tenho tentado pessoalmente usar mais a Bíblia física. Não é porque é mais santa, não é porque tem mais poder. É só porque nessa Bíblia aqui nunca veio notificação. É impressionante. Nunca veio. Só notificação do Espírito Santo mesmo no meu coração. Fora isso. Então, é uma dica que eu dou para você. Aliás, existem estudos que mostram que muita gente tem feito um detox tecnológico. Isso tem sido bom, tem sido positivo. Então, fica a dica. Se você vem para a igreja, faz igual. Sabe o pessoal do século passado? Que andava com Bíblia, sabe? Tem alguns aqui que eu estou vendo que tem ainda, né? Então, faça isso. Por quê? Porque assim você dá um passo a mais na sua concentração. Só por isso, ok? Você não vai ser julgado se você não trouxer. Se você... pastor, então deixa eu guardar aqui meu celular. Não, tá tudo certo. Ninguém vai te julgar. Mas é uma dica. É bom para você dedicar esse momento ainda mais para o Senhor. Bom, então vamos ler Atos capítulo 4, dos versos 32 até o verso 11 do capítulo 5. E diz assim a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Essa é a palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar. Pedir para que Deus fale ao seu coração, que Deus abra o seu coração e que você seja hoje visitado pela palavra do Senhor. Feche os seus olhos e ore por você, ore por mim, ore por nós. De olhos fechados, vamos falar com Deus. Nosso Pai, como é bom estarmos em Tua presença. Mais vale um dia na Tua presença, na Tua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. Na Tua presença nós encontramos plenitude de alegria, encontramos renovação das nossas forças, encontramos bênção para a nossa vida, encontramos renovação espiritual. Tudo que nós precisamos nós encontramos no Senhor. Todas as nossas fontes estão em Ti, como diz Tua palavra.
E agora, Senhor, com humildade, expectativa, com fé em nosso coração, nós nos aproximamos da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvi-la, tendo um coração aberto, tendo um coração que é terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Senhor, livra-nos da dureza do coração, livra-nos da desatenção, livra-nos de um corpo presente e uma mente ausente. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos atenção, dá-nos uma mente acurada para ouvir a Tua voz. Mas além disso, Senhor, nos dá um coração pronto para obedecer Tua palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos a Te obedecer. E Deus, faz a Tua verdade arder em nosso coração. Os discípulos, no caminho de Emaús, enquanto ouviam o Senhor Jesus explicando as Escrituras, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto nos era exposta a Escritura? Senhor, faz isso acontecer conosco agora. Nós não queremos apenas conhecimento na nossa cabeça. Nós queremos um coração quebrantado diante do Senhor. Porque um coração quebrantado e contrito Tu não desprezarás, ó Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Quebranta os nossos corações. Quebra as barreiras internas e externas. No poder do sangue de Jesus, repreende todo o intento do mal contra a nossa reunião. E abençoa-nos, Senhor, poderosamente e graciosamente. É a nossa oração, feita no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Um dos filmes que mais marcou a minha infância, e mais uma vez eu falo de filme, foi lançado em 1995. E eu acho que muitos de vocês viram e talvez tenham gostado. Apolo 13. Um filme que conta a história real da missão à Lua, Apolo 13. Essa missão foi em 1970, com alguns astronautas da NASA. E o intento da missão era pousar na Lua, fazer alguns estudos e voltar depois de alguns dias. Esse filme é sensacional, estrelado por Tom Hanks e Kevin Bacon, Bill Paxton, é maravilhoso. E nessa missão real que é retratada no filme, acontece um problema durante o voo, a missão deve ser abortada, e lá pelas tantas, depois de perceberem que há possibilidade de vida, a NASA entra em um dilema. Porque já não era possível mais ir até a Lua, a missão fora abortada. Agora a missão era trazer os astronautas vivos para casa. Essa era a grande missão, tanto que logo no cartaz existe a frase que marca o filme: Houston, nós temos um problema. E o problema é a chance imediata de qualquer falha adicional matar os astronautas. E durante algum momento do filme, os engenheiros da NASA começam a discutir o que deveria ser feito. Porque lá no módulo lunar havia oxigênio suficiente para os astronautas, só que não havia nenhum tipo de equipamento que neutralizava o gás carbônico. Então, conforme eles respiravam oxigênio, o gás carbônico não era neutralizado e aquilo ia virando um veneno. Era questão de tempo até que eles morressem. Então, era necessário que eles, de alguma forma, achassem uma solução para neutralizar o gás carbônico. Em uma certa parte do filme, o engenheiro-chefe chega para os demais engenheiros e ele começa a explicar o desafio. Começa a falar das dificuldades, dos riscos, e aí ele pega dois itens na sua mão, conforme essa imagem. E ele fala o seguinte: o nosso desafio, em outras palavras, é fazer isso, uma coisa cilíndrica, redonda, caber nisso, uma coisa quadrada. Os engenheiros olham para ele com aquela cara de, como é que é? E ele diz: é isso aí. Nosso desafio é fazer o redondo entrar no quadrado. E aí alguém diz: mas isso é impossível. Aí ele fala: mas vocês são engenheiros da NASA. Para vocês não é impossível. Bom, o filme continua. Eles conseguem. Eles chegam são e salvos em casa. E o filme foi sucesso de bilheteria.
Mas por que eu estou falando isso? Porque me lembrar desse desafio do engenheiro-chefe, impossível de fazer o redondo entrar no quadrado, me pareceu o desafio da igreja. Gente tão diferente é chamada a entrar em acordo. Gente que é quadrada, se relacionar com quem é redondo, e isso não tem nada a ver com índice de gordura corporal, é só usando a analogia aqui. É gente que é contrastante, diferente. De alguma forma, se juntar, ser coesa, ser unida. E assim como os engenheiros pensavam, para nós também, se a gente for sincero, unidade parece impossível na igreja. Parece impossível. Porque é gente muito diferente. Gente com formações diferentes, com histórias diferentes, com contextos sociais, religiosos, totalmente diferentes. E aí cada um com a sua história, cada um com a sua opinião, que às vezes são opostas ao extremo, são salvos por Jesus e chamados a serem um, a serem unidade. Parece impossível. E de fato é. Se dependesse da gente, nunca a igreja ia ser unida, nunca. Porque eu tenho minhas opiniões, você tem a sua, quem está do seu lado tem a deles também. E a gente não entra em acordo. Não entra em acordo em time, em política, em cozinha, em culinária, em jeito de igreja, em estilo de música, em estilo de pregação. Cada um aqui tem sua ideia do que é a igreja ideal. E se todas as nossas ideias fossem colocadas em prática, a igreja implodiria em pouquíssimo tempo. Fato é impossível mesmo ser unido. A não ser que Deus crie a união e capacite os crentes a manterem essa união. E graças a Deus, é exatamente esse o cenário do Novo Testamento. Deus cria a união. Efésios 4 diz que Deus é aquele que cria a unidade e nós somos chamados a manter a unidade no vínculo da paz. Por isso, irmãos, pensando em tudo isso, a gente olha para esse texto e o texto que nós temos diante de nós fala sobre unidade no meio de contrastes. No meio de gente diferente, com situações diferentes, com posturas diferentes, mas que pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pela presença do Espírito Santo, conseguem viver em unidade. Então quero convocar você hoje a entender que é possível nós termos unidade em meio aos contrastes. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso tema. Se você olhar para quem está do seu lado, e eu não recomendo você fazer isso agora, se você olhar para quem está à sua direita e quem está à sua esquerda, você vai pensar assim, pastor, é verdade. Unidade eu não vejo às vezes, mas contraste eu vejo. E vejo muito. Pois bem, na igreja primitiva também era assim. A igreja primitiva, ela nasce no meio de gente totalmente diferente. No meio de gente que teve origem diferente, mas foi chamada pelo Espírito Santo. Aqui nós estamos continuando um relato que se encerrou na semana passada, em Atos 4, até o versículo 31. Lá no versículo 23, o texto fala que Pedro e João e os apóstolos, eles saem daquela reprimenda que os fariseus e a liderança religiosa da época dá, ordenando que eles não falassem mais no nome de Jesus. E então, o texto bíblico fala para nós que eles contam tudo isso para a igreja, e a igreja, ao invés de fazer um motim político, uma rebelião, a igreja dobra os joelhos e ora. E a oração da igreja lembra que Deus é o Criador, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, pede poder e autoridade e coragem para que os apóstolos continuassem pregando, e diz a palavra de Deus no verso 31, que eles estavam reunidos e a casa literalmente tremeu, todos foram cheios do Espírito, e então eles começam a pregar novamente
corajosamente a palavra de Deus. Depois desse enchimento adicional do Espírito Santo, Lucas dá para nós aqui um relato da igreja. Ele fala que a igreja era uma grande multidão. Talvez a essa altura os estudiosos pensam em no mínimo 10 mil pessoas, 10 mil crentes ou até 20 mil crentes, dependendo da contagem. Milhares de pessoas já haviam aderido à fé. Se entre nós aqui já tem muitas opiniões e pensamentos e cosmovisões, imagina com 10 mil, com 20 mil. E lá em Atos 2, a Bíblia fala que esses convertidos eram de todas as nações debaixo do céu. Era gente de cultura diferente. Já teve contato com pessoas de outros países? É tudo diferente. Como come, o que come, os costumes, tudo é diferente. E essa gente é chamada para ser um no meio dos contrastes. Então eu gostaria hoje, irmãos, de apresentar esses contrastes que a vida em comunidade apresenta para nós, e também pensar como que o Espírito Santo nos ajuda a lidar com isso. E o primeiro contraste que nós vemos aqui é diversidade e unanimidade. Veja, no versículo 32, a palavra diz assim: da multidão dos que creram era uma a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Veja aqui o contraste: multidão e um coração. Isso é impossível, a coisa não fecha. Multidão é muita gente com muita opinião. Mas o Espírito Santo gerou unanimidade. Como é que isso acontece, pastor? Como é que é possível uma multidão ter tanta ligação assim? E a expressão mente e coração unidas, uma mente e um coração, é uma forma hebraica de dizer acordo total no que é essencial. Não é literalmente a mesma opinião sobre tudo. É acordo radical naquilo que é essencial. De onde vem isso, pastor? De onde vem essa unidade radical? Tem uma palavra no versículo 32 que é a palavra-chave para você entender. Da multidão dos que creram. Essas pessoas de origens diferentes, de países diferentes, de histórias diferentes, foram tocadas pela pregação do Evangelho. Foram acordadas, despertadas para a realidade de que eram pecadoras. Precisavam da graça de Jesus. Precisavam abandonar os seus pecados e crer no Messias de Deus. Essas pessoas não só foram despertadas para ouvir essa mensagem, mas receberam o dom da fé pelo Espírito Santo. Essas pessoas, muitas dessas, faziam parte da mesma multidão que havia crucificado Jesus meses anteriores. Mas foram tocadas pela pregação. E tocadas pela pregação, elas foram vivificadas. E então creram que aquele carpinteiro nazareno que havia sido crucificado, na verdade, era o Senhor da glória. Era o Messias de Deus, que não só foi morto, mas vitoriosamente ressuscitou, vencendo a carne, o mundo e o diabo. E estava à direita de Deus, governando sobre todas as coisas. Eles creram nisso. Eles creram nessa mensagem central. E a fé no Messias os incluiu no povo do Messias. E ao crerem no Messias, e ao entrarem no povo do Messias, eles receberam o Espírito enviado pelo Messias, o Espírito Santo. Então qual que é a chave, pastor? Para a unidade? A chave é o Evangelho. Não tem outra. A gente constantemente entra no erro, no equívoco, de achar que nós seremos mais e mais unidos se as nossas opiniões forem as mesmas. Se as nossas opiniões acerca da liturgia, da política, forem parecidas. Pastor, não tem que ser exatamente igual. Mas se for mais parecido comigo, já que eu estou certo, é mais fácil ser unido. A gente acha que é uniformidade de pensamento, e não é.
é acordo com o que é essencial. O que é essencial, pastor? O Evangelho. A verdade que Cristo Jesus é o Senhor, viveu e morreu por nós, levou a ira que nós merecíamos, foi assunto aos céus, hoje reina e vive para sempre, nós somos o seu povo, nós somos chamados a pregar o Evangelho, e se você quer um resumo mais acurado, leia o Credo dos Apóstolos. Se nós cremos nisso, nós somos um. É por isso, irmãos, que um presbiteriano é um com o assembleiano. É por isso que o presbiteriano é um com o batista. É por isso que o batista é um com aquele que é de uma igreja independente. As liturgias são diferentes. A forma de batismo é diferente. O entendimento da ceia é diferente. Do culto é diferente. É gente diferente. Mas o que nos une, irmãos, é o Evangelho. O céu não tem setor para presbiteriano, para batista, para assembleiano. Não tem o setor do fogo, o setor do gelo, o setor do meio termo. É o setor dos salvos. Então você quer ser um com seu irmão? Creia no Evangelho. Para de levantar bandeira que não é o Evangelho. Pastor, eu só ando com quem é de direita. Se essa é a sua bandeira, você milita contra a unidade. Pastor, só ando com quem é de esquerda. A mesma coisa. Pastor, para mim a forma do culto tem que ser assim. Não, tem que ser assado. E eu gosto de gente assim porque a gente certa como eu. Você está lutando contra a unidade sem perceber. Você está atrapalhando ao invés de ajudar. Você é chamado a crer no Evangelho, mas não é só isso. Crer no Evangelho é o básico. Mas há um segundo elemento aqui. Verso 33. Com grandioso poder, os apóstolos testemunhavam, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Aqui é um resumo da atuação do Espírito. Você tinha os apóstolos, o colegiado, colocado por Cristo como líderes da igreja, e você tinha os outros crentes, os leigos, digamos assim. E o texto fala que cada um fazia a sua parte. Os apóstolos pregavam, e essa expressão poder normalmente está vinculada aqui em Atos a milagres. Então eles pregavam e havia a operação de sinais miraculosos. Mas não é só poder para curar e pregar. Havia grandiosa graça sobre toda a comunidade. Para quê? Para ser um. Então veja, você quer ser um com seu irmão? Você precisa de grandioso poder e grandiosa graça. Em outras palavras, você precisa ser cheio do Espírito. Crente que não está cheio do Espírito, está cheio das suas opiniões. Está cheio dos seus preconceitos. Está cheio da sua cosmovisão. E isso é problema. Isso é problema. Eu diria para você, irmãos, que quase todos, se não todos os problemas relacionais nas igrejas, se a gente tirar os detalhes, tirar o que atrapalha e espremer o suco que vai sair, a razão que vai sair é: os crentes não estão cheios do Espírito. E como é que os crentes aqui eram cheios do Espírito? Oração e testemunho. Oração e proclamação. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida de oração, minha irmã? Você é alguém que se ajoelha na presença de Deus? Você é alguém que busca a face do Eterno? Ou você, depois de anos de igreja, se tornou mais um religioso, que bate ponto na igreja, mas que não tem mais o coração aquecido, que não é mais cheio da graça de Deus para ser sal e luz lá fora? Você é chamado a ter grandioso poder e grandiosa graça. Essa é a única forma da diversidade se transformar em unanimidade. É a única forma. Sermos cheios do Espírito. Você está cheio do Espírito? Você está cheio do Espírito? Você pode dizer, pastor,
apesar de mim, eu vejo grandiosa graça operando em mim? Pastor, como é que então eu coloco isso em prática? Primeiro, lembre-se que o essencial é o Evangelho. Depois, lembre-se que a postura do coração deve ser continuamente renovada para ser assim. Ninguém considerava nada como seu. Quer dizer que abriu mão da propriedade privada? Não. Quer dizer que não havia apego egoísta. Havia tanta graciosidade na igreja, tanto olhar para o outro, que não havia espaço para o egoísmo pecaminoso. Você quer ser um no meio da diversidade? Começa a servir seu irmão. Começa a servir quem é diferente. Começa a servir em algum ministério da igreja. Pastor, a igreja está tão grande, eu não sei onde servir. Procura qualquer um dos pastores. Depois de alguns minutos de conversa, você vai sair com uma lista de escolha de ministério. Porque tem muita coisa para fazer. Mas o ponto é, para você transformar no poder do Espírito diversidade em unanimidade, não tem como. A solução é você ser cheio do Espírito e crer no Evangelho. Mas há mais um contraste aqui. Temos um outro contraste. O segundo contraste é a necessidade e a generosidade. O texto vai dizer para nós que nessa multidão tinha gente com muita necessidade e gente muito rica. E aqui a gente deve lembrar que Jerusalém fazia parte agora do Império Romano, já há algumas décadas, na verdade. E os estudos mostram que no Império Romano, 80% para mais da população lutava simplesmente por comida e habitação. E grande parte desses dependiam da agricultura. E a agricultura dependia de sol e chuva principalmente. E quando não tinha chuva, esse povo passava fome. Então havia uma grande leva da sociedade na pobreza ou na extrema pobreza, e uma pequeníssima parcela de gente com posses, com riqueza. O evangelho começou a se espalhar, e foi alcançando gente muito pobre, e gente muito rica. E o texto fala que esse contraste, que para nós é impossível de unir, não é verdade? Rico anda com rico e pobre anda com pobre na sociedade. Por quê? O rico não gosta do que o pobre gosta, o pobre não tem como marcar com o que o rico gosta, e é uma divisão. É a verdade. Mas como é que isso acontece na igreja? Ao invés de divisão do culto dos ricos e do culto dos pobres, o texto fala que voluntariamente a igreja começa a olhar para aqueles que eram pobres. Isso é maravilhoso, porque se você for para Deuteronômio 15, versículo 4, lá na lei de Moisés, Deus havia dito que não deve haver nenhum pobre entre vocês, nenhum necessitado entre vocês. O povo de Israel era chamado à generosidade. Mas o Israel étnico, a nação, havia falhado nisso. Só que Deus agora enche com o Espírito Santo o Israel espiritual, a igreja, e a igreja começa a cumprir aquilo que a lei havia determinado. Não havia gente necessitada na igreja. Primeiro porque havia um sentimento radical, como nós lemos. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Irmãos, essa é uma postura de coração extremamente radical. Se era radical na época, imagina hoje, no nosso mundo ocidental, pós-moderno, egoísta, individualista e individualizado. Eu tenho as minhas coisas. Eu comprei as minhas coisas. Eu conquistei as minhas coisas. Eu tenho o direito de usufruir as minhas coisas. Mas o coração desse povo é, por mais que eu tenha direito, elas não são minhas. Eu sou mordomo. Eu cuido do que Deus me deu. E se alguém precisar, eu voluntariamente entrego. Irmãos, para nós essa é uma mensagem radical. Para não dizer assustadora. Esse nível de generosidade,
para nós é assustador. Uma postura radical, mas também ação radical. O texto fala que os ricos que possuíam terras ou casas vendiam essas propriedades. Olha só, não é dar uma ajudinha, não é dar uma oferta, que já é uma coisa boa. É vender uma propriedade e dar o dinheiro para os apóstolos. Isso claramente não era obrigatório. Isso era voluntário, tanto que em Atos nós vamos ver crentes que tinham casas e posses. Era ocasional também, não era sempre. Pelo menos o grego aqui aponta para uma ação de vez em quando. Mas o ponto é, esses irmãos ricos estavam tão cheios do Espírito e tão generosos, que quando alguém passava a necessidade, ao invés de ajudar o A, ou o B, ou o C, eles vendiam a propriedade e entregavam para os apóstolos, dizendo, distribuam da melhor forma. Eu não sei o que é mais radical, vender o que tem, ou falar assim, toma, faz o que vocês acharem melhor. Eu não sei o que é mais radical. Porque muitos de nós é assim, olha, eu quero fazer uma doação, mas só se for para o projeto que eu gosto. Só se for para o ministério que eu apoio. Só se for para a causa que mexe no meu coração. Não, apóstolo Pedro, não ajuda esse daí não. Esse aí eu conheço. É lá da minha vizinhança. Ajuda o outro. O outro, quando eu chego no culto, apóstolo Pedro, ele me cumprimenta. Ele chora comigo, ora comigo. Ajuda aquele, Pedro. É uma ação radical e uma submissão radical. De dizer para os líderes, distribuam da melhor forma. Qual que é o resultado disso? Também é radical. O texto fala, não havia ninguém necessitado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que generosidade radical é essa? Agora tem uma coisa. Você percebeu que essa generosidade é resultado de ser cheio do Espírito? Por quê? Porque o nosso coração foi tão afetado pelo pecado, que até o jeito que a gente lida com as nossas posses é pecaminoso. Até o jeito que a gente lida com o que nós temos é egoísta. Nós colocamos a nossa identidade nas nossas conquistas. Nós medimos o nosso valor e a nossa capacidade de acordo com o que a gente conquista. E talvez por isso nós não sejamos tão generosos assim. Generosidade, irmãos, é resultado de ser cheio do Espírito. Então, como é que a gente pensa nisso? Veja, Lucas não está dizendo o seguinte, este é o padrão, vendam tudo, vivam em sociedades alternativas e esperem a volta de Cristo. Não é isso. Essa é uma ação pontual, em uma igreja pontual. Mas qual é o padrão aqui? Ser cheio do Espírito resulta em generosidade. É esse o ensinamento. E por que você é chamado a ser generoso, a generosa? Porque Deus foi generoso com você. Lá em 2 Coríntios 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer do porquê nós temos que ser generosos, o apóstolo Paulo não começa a falar o seguinte, irmãos, sejam generosos, olha quanta gente passando fome, olha quanta necessidade, sejam bonzinhos, quebrantem o coração de vocês. Paulo não vai por aí. Paulo fala o seguinte em 2 Coríntios 8, 9, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Por que é que nós somos generosos? Não é porque nós temos dó do outro. É claro que a compaixão entra na equação, mas o fundamento da generosidade cristã é entender que nós, sem merecermos, fomos alvo da generosidade de Deus. Deus enviou Jesus por nós, para nós, sem merecermos, sem pagarmos. Deus foi generoso conosco. E agora você é chamado a ser generoso também. Veja, irmãos, se o fundamento da unidade, no meio da diversidade, é o Evangelho, o fundamento da generosidade também é o Evangelho.
Deus foi generoso comigo. E eu sou chamado a ser generoso para com o outro. Seja quem for o outro, seja qual for a reação do outro, eu sou chamado a ser generoso. E por causa do Evangelho, eu mudo a forma como eu lido com as minhas posses e a necessidade do outro. O apóstolo Paulo em Filipenses 2 diz assim: coloquem os outros humildemente acima de vocês. Pastor, como é que eu coloco isso na prática? Vendo tudo? Fica calmo. Não precisa. Você precisa começar mudando a sua mentalidade, talvez. Você não é dono de nada. A palavra de Deus diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas eu comprei meu carro, pastor. Ninguém doou para mim meu carro. A minha casa, a minha conta bancária, foi o meu trabalho. É verdade. Parabéns. Quem te deu saúde? Quem te deu inteligência? Quem abriu as portas para você? Porque se Deus lá no céu apertar um botãozinho, metaforicamente falando, você não trabalha. Você não tem capacidade de fazer dinheiro, fazer bens. Você não tem. Então nós não somos donos, nós somos mordomos. E o mordomo cuida daquilo que é do chefe, do patrão. E coloca à disposição do patrão tudo que tem na casa. Imagina você. O patrão vai fazer um jantar. E ele fala para o mordomo: mordomo, traz para mim todos aqueles potes de sorvete que eu comprei. Aí o mordomo fala: mas patrão, eu acabei de arrumar aquilo. Foi meu trabalho, minha organização. Foi por ordem alfabética, cada pote, cada sabor. Desculpa, mas isso aqui eu não vou colocar na mesa não. Como é que é? Não é seu não, é meu. Nada do que você tem é seu. Mas além disso, muitos de nós aqui precisam começar atos de generosidade. Ser generoso está no seu orçamento mensal? Ser generoso faz parte do seu planejamento? Ou é quando dá, se dá? E nessa de quando der, se der, há quanto tempo muitos de nós não exercem generosidade? Talvez você tenha que começar sendo fiel no dízimo. Sendo fiel naquilo que é básico e pouco perante Deus. Talvez você tenha que escolher alguma organização para começar a ajudar, alguém para ajudar. Seja como for, comece. Mas além disso, seja generoso mais do que só com dinheiro. Doe seu tempo. Doe sua energia. Doe suas orações. Doe sua atenção para alguém, seu ouvido para alguém. Talvez dinheiro para você seja o pior dos problemas. Especialmente se Deus tem abençoado você com uma boa condição. Talvez para você o mais fácil é doar dinheiro. E para você o verdadeiro sacrifício seja doar tempo. Eu não sei qual é o seu caso. Deus sabe. E o Espírito Santo está trazendo ao seu coração agora, enquanto eu falo, formas que você pode ser generoso. Não apague o Espírito. Não seja duro no seu coração. Comece. Seja generoso. Pastor, mas se eu começar a ser generoso, como é que ficam meus sonhos? Meus projetos, minhas vontades? Confie na provisão do Senhor. O salmista diz: eu já fui jovem, agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Irmãos, eu não conheço, se alguém conhece aqui, por favor me fale. Eu não conheço um crente que intencionalmente, decididamente, resolveu ser generoso e ficou mais pobre por causa disso. Pobre financeiramente e pobre existencialmente. O próprio Senhor Jesus dizia: mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque Ele fez isso.
e você e eu somos chamados a, nesse mundo de contraste entre quem é rico e quem é pobre, entre quem tem muita necessidade e quem tem nenhuma necessidade, pelo menos financeira, a encurtarmos a diferença através da generosidade. Mas tem mais um contraste que o texto nos apresenta aqui. O contraste entre sinceridade e hipocrisia. Dos versos 36 até o final até o capítulo, versículo 11 do capítulo 5, o texto vai mostrar para nós dois exemplos, um bom e um ruim. O bom é José, natural de Chipre, também apelidado de Barnabé, encorajador ou filho da consolação, filho da exortação. Lucas acabou de dizer que a igreja era generosa, e ele dá um exemplo bom disso. O texto para nós fala que José, um levita de Chipre, chamado encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse José aqui, ele é um dos heróis de Lucas, porque só em Atos ele é citado mais de 20 vezes. E ele se torna um dos figurões da igreja, um dos homens centrais do desenvolvimento da igreja. Ele é chave para Paulo, para Marcos, ele é a figura por trás das cartas de Paulo, do evangelho de Marcos. Barnabé é essencial. Sem esse homem, não teria Novo Testamento como a gente conhece. Esse homem é essencial. Ele era um estrangeiro, natural de Chipre, uma ilha no leste do mar Mediterrâneo, rica pelos seus minerais e agricultura. Em algum momento a sua família saiu de Chipre, muda para Jerusalém, uma família certamente rica, com posses, e o texto fala para nós que ele era generoso. Tanto que ele vende essa terra e entrega para os apóstolos. A gente vai falar mais de Barnabé ao longo das semanas. Mas você vai ver ao longo do tempo que Barnabé não era generoso só com dinheiro. Era com a vida. Foi ele que fez a ponte entre Saulo, o ex-perseguidor, e a igreja. Ninguém queria ver Saulo pintado de ouro. Quem é que vai atrás e bota as fichas e fala, não, esse cara aí é crente de verdade? Barnabé. Quando Paulo se desentende com João Marcos, um jovem que abandona Paulo provavelmente, quem é que vai atrás de João Marcos? Barnabé. Quando os crentes chegam em Antioquia e começam a pregar o evangelho e a igreja começa a crescer, quem é que vai lá ver e faz um relatório positivo? Barnabé. Barnabé era generoso com a sua vida, ele se abria para o outro. Mas vem o contraste. E lá no capítulo 5, verso 1, o texto fala de Ananias e Safira. E nessa tradução que eu trouxe, não tem uma partícula no grego que talvez na sua tradução tenha. Tem um mas aqui, um porém, um entretanto. É como se Lucas falasse, havia Barnabé, esse grande exemplo, mas tem o outro lado, Ananias e Safira. O texto fala para nós que eles cometem um pecado que para a gente parece uma coisa até leve. O texto fala para nós que eles tinham uma propriedade e eles entraram em acordo, o marido com a esposa. Eles tinham uma propriedade que valia X. Valia 1. E eles acordaram entre eles que venderiam a propriedade e diriam para a igreja que a terra, a propriedade não valia 1, valia meio. E eles certamente chegaram para a igreja e disseram, olha, nós temos um terreno que vale meio. E nós estamos vendo um movimento de generosidade. Nós queremos entrar nessa toada de generosidade. Deus está nos tocando para isso. Então nós vamos doar tudo que nós temos, o meio. E o texto fala que eles fizeram isso. Guardaram a outra metade, o que sobrou, e foram para a igreja. E entregaram o dinheiro nos pés de Pedro. A ideia deles era ter o melhor dos dois mundos. A ideia deles era, nós vamos ter a boa reputação de gente generosa, a igreja vai nos ver como gente abnegada, doadora, boa reputação,
ao mesmo tempo em que a gente continua com o que é nosso, sem precisar doar. Boa reputação, boa conta bancária, melhor dos dois mundos, todo mundo feliz. Menos Pedro. Menos Deus. Quando Ananias traz o dinheiro, Pedro fala assim: por que é que você está mentindo ao Espírito? Por que você deixou e permitiu que Satanás induzisse o seu coração, Pedro, para que você mentisse ao Espírito? Ninguém te obrigou a nada, Ananias. A casa era sua, a terra era sua. Ninguém te mandou vender. Já que você vendeu, ninguém mandou você doar parte ou tudo. Você decidiu falar para a igreja que estava doando tudo. Você decidiu mentir. Por quê? Pedro fala assim: você mentiu ao Espírito. E a palavra grega aqui é literalmente: você falsificou o Espírito. Isso é sério. Porque ele percebeu que a igreja cheia do Espírito era generosa. Então ele queria mostrar que estava sendo movido pelo Espírito, que gera generosidade, quando na verdade estava sendo movido por Satanás para mentir e enganar. E aí Pedro fala: você mentiu a Deus. Você permitiu que Satanás entrasse em você para acabar com a unidade e com a influência da igreja. Você permitiu ser instrumento de Satanás. Você vai receber a punição por isso. E o texto fala que ele cai morto. Um juízo imediato, terrível, da parte de Deus. Se a gente pudesse resumir a postura dele em uma palavra, a palavra seria hipocrisia. Ananias e a sua esposa Safira eram hipócritas. O que é um hipócrita? Certamente você sabe que a palavra grega significa um ator. Aquele que coloca literalmente uma máscara e mostra ser quem não é. Atua em um papel. Mas isso não é tudo da hipocrisia. Lá em 1960, o Dr. Martin Lloyd-Jones, pregador britânico na Inglaterra, fez uma explicação magistral sobre o que é hipocrisia. E ele mostra que a principal característica da hipocrisia não é tanto o engano externo, é o interno. O hipócrita se engana, achando que está tudo bem consigo, achando que está tudo bem pisar no terreno santo da presença de Deus e no terreno do pecado. Ele não vê ou não quer enxergar a condição do seu coração. Então ele se contenta com o que é externo, com o que os outros veem. Porque assim ele tem o melhor dos dois mundos. Ele tem a opinião favorável das pessoas, aí vai um bom crente, aí vai uma pessoa sincera, aí vai uma pessoa reta, e tem também o melhor de um coração não rendido, o prazer do pecado, o prazer da suposta liberdade. Isso é hipocrisia. O hipócrita é hipócrita porque não é honesto em relação à sua própria situação. O hipócrita é hipócrita porque valoriza a opinião dos outros acima da opinião de Deus. E o hipócrita é hipócrita porque ele setoriza a vida. Ele escolhe áreas, especialmente as públicas, as visíveis, para trabalhar, não deixando que o evangelho influencie e transforme toda a sua vida. Dizem os historiadores, e talvez seja uma lenda isso, mas dizem que os soldados que lutavam nas cruzadas, antes de ir para as guerras sangrentas, eram batizados. Aqueles que não eram, obviamente, cristãos, eram batizados, mas eles deixavam suas espadas fora da água. Para que a sua espada não batizada pudesse fazer carnificina sem culpa e sem peso. Tem alguma área da sua vida que você está deixando fora da atuação do Senhor? Tem alguma área que você sabe que é defeituosa há tempo e você não trabalha porque ninguém vê? Não, pastor, esse é um pecado meu, isso aqui é eu e Deus. Mas o que as pessoas veem, não, isso aqui eu tenho que resolver, afinal de contas, estão vendo, é a minha reputação em jogo. Esse é o traço de um hipócrita.
O Lloyd Jones também vai dizer que existem 3 tipos de hipócritas. O hipócrita intelectual, o hipócrita emocional e o hipócrita prático. O hipócrita intelectual é aquele que se contenta em saber as doutrinas e a verdade do cristianismo. Ele tem tudo certo. A teologia correta. Conhece a Bíblia como ninguém. E por se contentar com o intelecto cheio, ele não se importa com a sua vida, pelo menos com o que é mais íntimo, e não se importa com o seu coração, a sua emoção sendo tocada pelo Senhor. É o hipócrita. Mas tem o hipócrita emocional. É aquele que sabe que não conhece bem a Bíblia e sabe que não está vivendo bem na prática, mas só porque vem no culto e se emociona, ele fala, bom, já que eu ainda consigo chorar e me emocionar, está tudo bem comigo. Eu ainda consigo sentir alguma coisa. Eu não estou morto. Então dá para levar as coisas de um tempo assim ainda. Mas tem um hipócrita prático. Que é, olha, o que importa mesmo é fazer. É servir. É ajudar. Eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa certa, uma pessoa correta, eu ajudo o próximo. Então está tudo certo comigo. Mesmo que eu não conheça tanto a Bíblia, mesmo que a verdade não toque mais no meu coração, está tudo bem porque eu faço. Irmãos, a pergunta que eu me faço é, quem de nós escapa disso? Quem de nós escapa de um pouco de hipocrisia? Se você pensou, eu tenho uma notícia para te dar. Você é um hipócrita. Seja o que for, o texto deixa uma coisa clara. Hipocrisia e ação de Satanás andam juntos. Se você tem escondido áreas da sua vida, se você se importa tanto com a opinião dos outros, e quer mostrar tanto para os outros, você está sendo influenciado por Satanás e não está percebendo. O texto fala para nós que depois chega a esposa. E Pedro faz uma pergunta. Ô Safira, foi esse o preço aqui? Foi meio? Aí ela fala, claro, foi. Não foi o que o meu marido falou? Pedro dá a chance para que ela se arrependesse. E aí Pedro fala assim, por que é que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito? E aqui tentar significa testar. A ideia é ver até que ponto se pode pecar sem consequência. É essa a ideia. Até que ponto, pastor, eu posso ir sem sofrer consequência? Essa também é a marca de um hipócrita. Querer o melhor de Deus, mas querer também flertar com o pecado sem consequência. Pastor, qual que é o limite que eu posso ir no meu namoro? Qual é o limite que eu posso ir numa transação financeira? Qual é o limite que eu posso ir no meu emprego? Se a sua preocupação é o limite, esse já é um pensamento hipócrita. Porque o que importa para quem ama a Deus não é o limite. É dar tudo da sua vida para o Senhor. Não é o quão próximo eu posso chegar do pecado sem sofrer. Não é isso. A ideia é, toda a minha vida deve ser do Senhor. Ah, irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio essa história, meu coração se enche de temor. Porque veja, cada um de nós aqui merece exatamente a mesma coisa que Ananias e Safira sofreram. E se você discorda disso, eu tenho uma notícia para te dar. E você já sabe qual é. Para nós isso parece exagerado, porque a gente perdeu de vista a santidade de Deus e a seriedade do pecado. Esse texto aqui nos chama ao arrependimento. Sabe por que Deus ainda não fez assim com a gente? Porque Deus está decidindo ser misericordioso. Agora, não use a misericórdia como desculpa para a sua leniência e o seu pecado.
Pastor, Deus é muito gracioso. É muito gracioso. A paciência dele não tem fim. Paulo diz, não use a graça como desculpa para a libertinagem. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa fazer de bobo. Deus não rejeita o coração quebrantado, mas o coração orgulhoso, hipócrita, recebe juízo do Senhor. Pastor, como é que eu identifico se eu sou hipócrita? Bom, primeiro, se você faz essa pergunta, é um bom indício. Qual que é a sua motivação para fazer coisas boas? Você faz coisas de forma mais fervorosa quando os outros estão vendo? Você deseja que os outros saibam das suas disciplinas espirituais? Chega no culto meio cabisbaixo assim, quieto. Irmão, tá tudo bem? Não, só uma dor de cabeça. Ah, por quê? Estou jejuando 40 dias, mas coisa pouca. Qual que é a sua reação à crítica? Você exige dos outros um padrão que você não aplica para você mesmo? Você se preocupa mais com a aparência, com o externo, do que com a condição do seu coração? Existe uma diferença entre quem você é em público e quem você é em particular? Ah, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, como é que eu posso então viver em generosidade e fugir da hipocrisia? O Evangelho. Sabe por quê? Você pode fingir para todo mundo. Deus conhece o seu pior lado. Pior. Mas Ele ainda assim te ama. Ainda assim está disposto a te receber. Hoje é dia de arrependimento. Dia de você falar, Deus, eu quero baixar minha guarda, eu quero tirar a máscara e dizer, contra ti eu pequei. Sonda e conhece meu coração. Irmãos, o Espírito Santo nos chama hoje a abandonarmos a hipocrisia. E você pode crer que há perdão para qualquer hipócrita. E essa mesa nos lembra disso. Essa mesa nos lembra que Jesus foi tratado como um hipócrita. Lembra disso? Levando tapa e ouvindo. Diz para nós, profeta. Profetiza quem te bateu, você não é o profeta? Ele foi tratado como um hipócrita, merece ser tratado. Para que o hipócrita seja feito e tratado como filho. Há perdão para você, há graça para você. Se aproxime da cruz. Arrependido, sem máscara, sem desculpa. Há perdão para você. Há graça para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero incentivar você a confessar ao Senhor a sua grande necessidade de perdão e do enchimento do Espírito. De olhos fechados, vamos orar. Senhor, sonda e conhece o nosso coração. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos do egoísmo, de um coração não generoso. Faz-nos ser como Jesus. Perdoa os nossos pecados. Obrigado pela tua paciência. É pelas tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos cheios do Espírito, generosos, sinceros, para a glória do teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.